As plantações de São Miguel, uma pequena cidade rural, sempre foram férteis. Os campos de milho e trigo cresciam em abundância, garantindo que os fazendeiros da região tivessem o sustento necessário ano após ano. Entre eles, Joaquim, um fazendeiro experiente e conhecido por sua sabedoria, era o que mais se destacava. No entanto, um ano, algo terrível aconteceu. Uma praga infestou as plantações de toda a cidade, e o solo, outrora rico e fértil, se tornou árido e infértil. Desesperado, Joaquim tentou de tudo para salvar suas plantações. Pesticidas, técnicas de irrigação avançadas, até consultas com agrônomos da cidade grande. Mas nada funcionava. A colheita daquele ano foi devastada, e a ameaça de fome pairava sobre sua família e toda a comunidade. Foi então que ele ouviu falar do guardião da terra. A lenda dizia que o guardião era uma entidade antiga, um espírito que habitava as profundezas da terra e protegia os campos. Ele poderia restaurar a fertilidade do solo, mas sempre a um custo. Ninguém sabia ao certo o que o guardião exigia em troca, pois aqueles que fizeram o pacto nunca voltaram para contar a história. Mesmo assim, o desespero de Joaquim falou mais alto. Em uma noite sem lua, ele decidiu seguir as instruções de um velho livro de rituais que havia encontrado no fundo de uma velha biblioteca da cidade. Levou para o centro da plantação uma oferenda simples: o sangue de um animal sacrificado e alguns grãos das colheitas passadas. Desenhou no chão um círculo de pedras e, com palavras sussurradas que ele mal conseguia entender, chamou o guardião. No início, nada aconteceu. O campo estava silencioso, e o vento soprava suavemente entre as espigas murchas de milho. Mas então, o chão começou a tremer. Um som grave, como o de uma rocha se movendo nas profundezas da terra, ecoou pelo campo. Joaquim recuou alguns passos, mas não ousou quebrar o círculo de pedras. Algo estava despertando. A terra começou a se abrir lentamente, e dela surgiu uma figura grotesca, feita de raízes e lama, com olhos brilhantes como fogo. O guardião da terra havia atendido ao chamado. Ele não tinha uma forma definida. Seu corpo era uma mistura de troncos, galhos e pedra, como se ele fosse uma extensão do solo que governava. Joaquim, com o coração acelerado, fez seu pedido. Pediu ao guardião que restaurasse a fertilidade de suas terras. A criatura o observou em silêncio. Seu olhar penetrante parecia pesar o fazendeiro e julgar seu pedido. O guardião acenou levemente com sua cabeça disforme, e sem dizer uma palavra, afundou de volta na terra. No dia seguinte, para a surpresa de Joaquim, as plantações começaram a florescer novamente. O milho cresceu forte e saudável, e o trigo balançava ao vento como ouro sob o sol. A terra estava curada. No entanto, o preço logo se revelou. Na primeira noite após a colheita, Joaquim acordou com um grito cortante vindo do milharal. Levantou-se rapidamente e correu até o campo com uma lanterna nas mãos. Ao chegar lá, encontrou a cerca quebrada e pegadas profundas no solo, como se algo pesado tivesse passado por ali. No meio do campo, o corpo de uma de suas vacas estava estirado, drenado de sangue. Aquilo era um aviso. Nos dias seguintes, os sacrifícios continuaram. Animais desapareciam sem deixar vestígios, e a cada nova lua, o guardião parecia exigir mais. As plantações continuavam férteis, mas o preço para mantê-las saudáveis tornava-se cada vez mais alto. Uma noite, porém, o guardião exigiu algo mais valioso. A filha de Joaquim, Maria, uma menina de apenas 10 anos, desapareceu durante a noite. Seu pai a procurou desesperadamente, vasculhando o milharal e os campos ao redor da fazenda. Quando finalmente chegou ao centro do milharal, encontrou uma cena aterradora. O mesmo círculo de pedras que ele havia usado para invocar o guardião estava lá, mas agora com marcas de sangue fresco no chão. As pegadas do guardião levavam diretamente para dentro da terra. Desesperado, Joaquim sabia que havia cometido um erro irreversível ao fazer o pacto. O guardião não era um simples protetor das colheitas, mas uma entidade que exigia tributos contínuos. E ele sabia que a partir daquele momento, sua filha não seria a última vítima. Desde então, o milharal de Joaquim nunca mais foi o mesmo. As plantações continuaram a crescer fortes,
mas um silêncio sombrio reinava entre as fileiras de milho. Os moradores da cidade, ao passar pela fazenda, relatavam ouvir sussurros vindos do meio do milharal e ver sombras se movendo ao entardecer. Alguns diziam que era o espírito de Maria, presa para sempre na terra, enquanto outros acreditavam que era o guardião, espreitando, esperando pela próxima colheita e pelo próximo sacrifício. A pequena cidade de Lagoa Dourada sempre foi conhecida por suas plantações de milho. A colheita farta mantinha os moradores ocupados durante a maior parte do ano, e os espantalhos velhos, sempre posicionados nos campos, faziam parte da paisagem. Um deles, em particular, era famoso, o espantalho do sítio do Tadeu. Há cerca de 50 anos, Dona Ana, a esposa de Tadeu, fez o espantalho com suas próprias mãos. Dizem que ela usou roupas velhas do marido, mas o detalhe perturbador era o rosto. Ao invés de uma simples máscara ou saco de estopa, ela esculpiu um rosto de barro, com feições humanas e um olhar que parecia acompanhar qualquer um que passasse por ali. Certa noite, depois de um dia intenso de colheita, João, o neto de Tadeu, foi verificar o espantalho. O céu estava coberto de nuvens pesadas, e a única luz vinha da lanterna que ele levava consigo. Quando chegou ao campo, algo estava errado. O espantalho havia sumido. João olhou ao redor, desconfiado, e decidiu dar a volta na plantação para procurar. Enquanto caminhava entre as fileiras de milho, ouvia o farfalhar das folhas, como se algo se movesse com ele. A lanterna iluminava apenas parte do caminho à frente, e ele se esforçava para manter a calma. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e, com um susto, viu o espantalho. Ele estava de pé, no meio do milharal, mas havia algo diferente. As feições de barro estavam rachadas, e os olhos, antes inexpressivos, agora pareciam vivos, como se observassem João. Antes que pudesse reagir, o espantalho deu um passo em sua direção. João tentou correr, mas tropeçou nas raízes do milho e caiu. O espantalho se aproximava lentamente, cada passo mais pesado, como se estivesse preso ao chão, mas determinado. Desesperado, João gritou por socorro, mas sua voz se perdeu no vento forte que começou a soprar. No dia seguinte, o corpo de João foi encontrado no milharal. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de puro terror, e ao lado dele, o espantalho estava de volta à sua posição. Desde então, ninguém mais ousou chegar perto da plantação de Tadeu à noite. Na fazenda de São Pedro, o som do vento passando pelo milharal sempre foi reconfortante para os moradores. Era como uma música natural que embalava as noites tranquilas do interior. Mas, uma noite, esse som mudou. Clara, uma jovem que vivia com seus pais na fazenda, era conhecida por ser curiosa. Sempre gostava de caminhar entre os milharais, especialmente nas noites de lua cheia. Mas naquela noite, algo estava diferente. O vento não soava como de costume. Em vez do farfalhar das folhas, ela começou a ouvir algo que parecia vozes. No início, pensou ser sua imaginação. Talvez os sons do vento estivessem brincando com sua mente. Mas as vozes se tornaram mais claras. Elas sussurravam seu nome. Clara, Clara. Assustada, ela olhou em volta, mas não havia ninguém. Decidiu voltar para casa, mas a curiosidade, como sempre, a puxava de volta. Ela seguiu o som até o centro do milharal, onde o som das vozes era mais intenso. Quando chegou a um círculo de espigas quebradas, o sussurro parou abruptamente. Clara sentiu o ar ao seu redor ficar gelado. E, de repente, as espigas ao seu redor começaram a se mover, como se algo se aproximasse. As vozes retornaram, agora mais altas e ameaçadoras. Ela tentou correr, mas suas pernas estavam presas, como se o próprio solo estivesse tentando segurá-la. Antes que pudesse gritar, Clara desapareceu entre as fileiras de milho. No dia seguinte, seus pais encontraram apenas suas pegadas que levavam até o centro do milharal. Não havia sinais de luta, apenas um silêncio perturbador e a sensação de que algo, ou alguém, estava vigiando.
A família de Márcio sempre cuidou da plantação de trigo nos arredores da cidade. O campo era vasto, e todas as manhãs ele acordava cedo para cuidar das terras. Mas, uma noite, enquanto todos dormiam, algo despertou a curiosidade de Márcio. Do seu quarto, ele viu uma luz fraca vindo do meio do campo. Achando que poderia ser algum caçador ou invasor, pegou sua lanterna e foi investigar. Ao chegar ao centro da plantação, encontrou algo que jamais esqueceria. Um círculo queimado, como se o fogo tivesse passado por ali, marcava o chão. No centro, havia símbolos estranhos desenhados no solo. Márcio olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo, mas não viu ninguém. Foi então que ele ouviu o som de passos. Passos pesados, que pareciam vir de todas as direções. Ele tentou correr, mas suas pernas ficaram fracas. Quando olhou para trás, viu algo emergir do círculo de fogo. Algo antigo, com chifres e olhos brilhantes. Márcio nunca mais foi visto. Os moradores da cidade sempre evitaram passar perto da antiga fazenda de Dona Eulália, uma senhora conhecida por suas práticas estranhas. Diziam que ela era uma bruxa e que seus rituais envolviam a colheita das plantações. Certo dia, Pedro, um jovem curioso, decidiu explorar a fazenda. Ele sempre ouvia histórias sobre como Dona Eulália usava o milharal para seus feitiços e queria saber se era verdade. Quando chegou à plantação, viu algo assustador. No centro do milharal, Dona Eulália estava parada, com as mãos levantadas para o céu, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Ao seu redor, as espigas de milho pareciam se mover sozinhas, como se estivessem vivas. Pedro tentou se esconder, mas a senhora ouviu. Com um gesto rápido, as espigas começaram a se mover em sua direção. Ele correu o mais rápido que pôde, mas o milharal parecia interminável, e as espigas o cercavam, fechando cada vez mais o espaço ao seu redor. Naquela noite, Pedro desapareceu, e ninguém nunca mais falou sobre Dona Eulália ou seu milharal.